Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, eu fiz umas anotações aqui a respeito de uma decisão que saiu agora do STF. Eu até li uma matéria muito interessante do Geraldo Samor que saiu esses dias. E eu falei até nos meus áudios e vídeos aqui matinais sobre essa decisão que seria super importante para que teria o julgamento nessa semana pelo STF. E eu estou falando do julgamento que permitiria ou não a Petrobras de vender as suas subsidiárias com autorização ou sem autorização do Congresso e do Senado. Obviamente, o mercado entende como um todo que é muito mais positivo que a Petrobras tenha autonomia sobre a sua empresa, sobre o conglomerado e as suas subsidiárias, de querer vendê-las, privatizar, diminuir suas dívidas, arrecadar dinheiro, portanto, ter autonomia sobre como gerir a empresa. A gente viu nos últimos anos que a Petrobras ela foi surrupiada com um esquema de corrupção bilionário, há quem diga que talvez um dos maiores, se não o maior do mundo. E o que a gente viu em 2015, a Petrobras tendo mais de 30 bilhões de prejuízo, deixando o seu projeto de investimento de lado por conta desse prejuízo gigante. Enfim, todo mundo sabe a história recente da empresa, que já foi uma das maiores do mundo. Então, essa decisão que saiu há pouco agora do STF, que até ontem que estava 3-0 para ter que passar pelo Congresso e pelo Senado pedindo autorização das vendas. Ela foi revertida e o placar de 6-4 deu ganho para que a empresa tenha assim autonomia sobre a sua subsidiária, sobre a sua política, sobre a sua gestão e possa vender para quem bem entender e tocar a política da empresa. Sem dúvida nenhuma, é uma notícia extremamente positiva que saiu agora. Baseado nesse texto que eu falei aqui no começo, que eu li, e obviamente todo um compilado de mercado aqui, texto que eu me refiro de Geraldo Samor, e todo um compilado que eu venho lendo, estudando e vendo como o mercado se comporta, eu queria comentar um pouquinho sobre essa decisão e fazer um breve histórico disso, né? Então, no Brasil, a gente já viu no passado recente mesmo, esse ano ainda e no ano passado, duas situações que a gente viu como o mercado se complica ou fica completamente temeroso quando vem uma decisão, digamos, arbitrária ou extremamente complicada que traz insegurança jurídica, como que as ações das empresas se comportam, como que os investidores se comportam. Convenhamos aqui, ninguém investe em um lugar em que você tem uma insegurança jurídica, que você pode fazer um investimento gigantesco, olhando para o longo prazo, e nesse meio do caminho, a gente vê que decisões jurídicas, muitas vezes monocráticas, colocariam todo esse investimento por água abaixo e toda uma credibilidade jurídica por parte do investidor. Convenhamos, ninguém faria esse tipo de investimento. Então, o que eu me refiro aqui nesses dois cenários é que esse ano ainda saiu uma liminar no STJ, de um juiz, de um desembargador, em que ele permitiria a expropriação da linha amarela lá no Rio de Janeiro, tá? Que a linha amarela ela é controlada por fundos de pensão, como Previ, Funcef e a Petros. Então, fundo de pensão da Petrobras, fundo de pensão do Banco do Brasil e da Caixa. O que ele permitiu? Que através dessa liminar, o Estado poderia desapropriar a concessionária que investiu na construção ou recapeamento ou o que quer que seja para o longo prazo da linha amarela. Imagina, você investe agora, como é que funciona um investimento desse? A concessionária investe num projeto de longo prazo, certo? Pro poder público, que tem o direito de concessão dessa infraestrutura, no caso aqui falando da linha amarela. A liminar diz que caso o governo acredite que o preço cobrado, por exemplo, nos pedágios dessa concessionária seja abusivo, ele pode simplesmente expropriar. Critério extremamente subjetivo aqui. Então, é claro que isso traz insegurança jurídica. Imagina você ter que investir bilhões e você pode do dia para a noite acordar com uma liminar dessa. Obviamente você não traz investimentos. O ano passado, esse é o primeiro caso, o ano passado a gente viu em julho de 2019, até a Petrobras no dia acho que caiu 5, 6%, não lembro, em que foi cogitado
que para a venda da TAG, que era uma empresa, eu estou com umas anotações aqui, tá, para seguir uma ordem cronológica das coisas, mas que a TAG precisaria aprovação do governo, tá, ou do Congresso e do Senado, para que ela fosse vendida. Era uma subsidiária da Petrobras. Qual foi o entendimento do STF? Que não precisaria ter autorização por ser uma subsidiária da empresa. Precisaria se a Petro quisesse ser vendida, mas uma subsidiária não. Portanto, por que agora mais uma subsidiária da Petrobras teve que passar por todo esse imbróglio de novo, por toda essa decisão que demorou dias do STF? É claro que isso tem caráter político-ideológico envolvido e isso traz extrema insegurança para o Brasil. No Brasil, a gente é carente de investimento de infraestrutura. A gente deveria investir, segundo alguns estudos, por volta de 4,5% do PIB em infraestrutura. Saneamento, estradas, tudo que a gente já sabe que é carente no Brasil. E a gente investe menos de 2% do PIB. A gente teria aí, basicamente, um adicional de 150 bi para investir. Bilhões de reais. É muito dinheiro que, sem dúvida, ajudaria o investimento no Brasil. Portanto, se a gente seguir com essa ideia antiga de cada vez mais ter que ficar passando por liminares de juízes monocráticos ou não, obviamente a gente continuará carente de investimentos em infraestrutura, o que é uma pena porque o Brasil precisa extremamente, urgente de dinheiro para investir. Veja saneamento, quase 50% da população brasileira não tem saneamento básico. Como é que você vai investir se você não tem uma segurança dessa? Bom, basicamente, voltando aqui à Petrobras, esse lobby contra a privatização é liderado por quem? Obviamente, mais uma vez, pelo PT, que aqueles com as ideias sempre modernas aqui deles, né, e especialistas em gerar riqueza. Não sei para quem, mas com certeza para a Petrobras já foi demonstrado que não e para tantos outros setores também que não. Enquanto isso no mundo, a gente vê, por exemplo, uma Tesla valer mais de 400 bilhões de dólares com a ideia do carro elétrico. A energia renovável tomando corpo cada vez mais dos investimentos, seja no Brasil ou no mundo também, né? Então a gente vê que o mundo está se reinventando e muitas vezes o Brasil fica para trás por conta de caráter político e ideológico. No Brasil tem que ser diferente, né? Obviamente, a gente é um país diferente, a gente tem que ter... Os senadores decidem que o Estado tem que ser dono de refinarias. E a gente vai ficando para trás nesse progresso do mundo que hoje em dia toma conta indústria 4.0, 5G de telecomunicações e a gente sempre chegando atrasado nesse desenvolvimento. Bom, enquanto o mundo também, seguindo aqui, vê a riqueza gerando através de biotecnologia ou nanotecnologia revolucionando todas essas indústrias, a gente, pelo amor de Deus, no Brasil, a gente gosta de ficar preso ainda no passado e determinadas ideias completamente retrógradas, liderada sempre por umas mesmas cabeças, né? O que a ideia aqui, o que a Petrobras quer é vender basicamente volta de 50% da sua capacidade de refino para investir em recursos do pré-sal. Voltar basicamente a cuidar da exploração do petróleo, reduzir a sua dívida. E isso já foi bem visto pelo CAD e pelo CNPE, que é o Conselho Nacional de Política Energética. Portanto, se os órgãos reguladores aí vêm com bons olhos, mas obviamente a gente volta nos caráteres, nas ideias políticas e ideológicas que nos prendem ao passado e não nos permitem desenvolver como a gente poderia. Então a gente vê que isso é bom para a empresa, é bom para a sociedade, que traz concorrência, diminui o preço e tem a aprovação dos órgãos reguladores, que vem com bons olhos. Portanto, por que não? Então, a decisão hoje ela foi muito boa e, sem dúvida, será bem vista no preço das ações da Petrobras. Basicamente, aqui, falando mais rapidamente, as refinarias elas são ativos imobilizados, assim como os campos de petróleo também são. E, portanto, a venda já foi permitida pelo STF. E aí, veja, voltar nessa discussão toda é o que causa essa insegurança. A gente não precisaria disso tudo. Isso mostra mais um oportunismo do que qualquer outra coisa no julgamento de ontem. A gente sabe também que há um ano o mesmo STF extinguiu ações contra o desinvestimento e reconheceu a liberdade do corpo diretivo da empresa, da Petrobras, para determinar seus próprios rumos. Então, por que voltar numa votação dessa de novo? Quero bater muito nessa tecla, né? E basicamente
o que a gente precisa aqui é dar previsibilidade jurídica, porque sem previsibilidade jurídica não tem investimento. Não tem. A gente foge de alocar capital alto porque a gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã se vem um juiz com uma mudança de ideia e joga tudo por água abaixo, os milhões ou bilhões de investimento nesse caso. Lembrando lá atrás, na década de 50, quando a Petrobras foi criada, dia 3 de outubro de 1953, no governo, segundo governo ali do Getúlio Vargas, foi estabelecido o monopólio estatal do petróleo. Então, o que foi criado ali, a ideia, o objetivo inicial da Petrobras era descobrir petróleo, explorar o petróleo, que é o que a gente quer voltar, a Petrobras quer voltar hoje. Porém, uma década depois, ainda tinha sido descoberto ou achado muito pouco petróleo, né? E aí a Petrobras mudou o seu objetivo para justificar aquele monopólio, para ser autossuficiente em refino. Então a história mostra, e o Brasil mostra toda a história, por que a gente chega nesse imbróglio danado. O avô do Roberto Campos Neto, presidente hoje do Banco Central, que já tinha ideias liberais lá atrás, um homem de visão de algumas décadas atrás, já olhando o futuro disso, tem uma frase dele que é muito legal. Ele fala: a Petrobras é a única empresa monopolista de um produto importado. Porque a empresa, mesmo trabalhando para explorar na primeira década lá, objetivando a exploração do petróleo, continuou tendo que importar muito petróleo durante muitos anos depois. Então, veja, é a única empresa monopolista de um produto importado, né? O Roberto Campos, ele chamou a Petrobras durante muito tempo de Petrossauro. E a gente vê que não é só a Petrobras, são as ideias que tomam conta do nosso país que são realmente antiquadas nisso. Portanto, o Brasil parece que continua tentando achar riqueza onde ela não mais reside ou reside em menor grau. Vamos olhar novos desenvolvimentos, novas indústrias. Olha o que a gente está vendo aí no mundo como um todo, tantos desenvolvimentos, como eu falei, a indústria 4.0, o 5G, e a gente mais uma vez deixando o trem passar, e vamos entrar muito mais tarde nele, com as nossas ideias retrógradas, com a burocracia tomando conta da gente, e isso parece que gosta. O brasileiro, nós geral, temos no nosso DNA uma burocracia que está dentro da gente. Portanto, eu acho que a gente precisa, nas pequenas coisas já na nossa vida, tentar tirar um pouco disso, desburocratizar no geral e fazer com que a coisa corra muito mais naturalmente. Sem dúvida, a gente tem um espaço muito grande para o desenvolvimento do Brasil, mas a gente precisa atuar com ideias muito mais visionárias e olhar para onde o mundo está indo e não ficar preso a dogmas extremamente antiquados. Obrigado, gente. Uma ótima noite a todos.